Vou apresentar o Thiago rapidinho aqui. O Thiago é um irmão querido. Ele é da Igreja Presbiteriana Vila da Graça, lá de Joinville. Nós fomos colegas durante 2 anos lá no Projeto Plantador da Rede Atos 29. Foi uma experiência muito importante, acredito, para nós dois. Foi muito enriquecedor para... O Thiago também é um plantador de igreja. Então, o Thiago plantou a Igreja Vila da Graça lá em Joinville, né? Já há 7 anos? 8 anos. 8 anos já com a Vila da Graça. E a gente foi colega durante 2 anos. E o Thiago tem uma grande influência naquilo que os irmãos vivem aqui hoje, né? Hoje a gente tem um curso de novos membros. E a gente conversou muito sobre isso. E ele me encorajou a estudar um material sobre membresia na igreja, como isso era importante. Então, se hoje a gente tem um curso de novos membros, tem influência do Mark Dever, mas tem influência do Thiago também, das conversas que a gente teve. E o Thiago é um amigo querido, e foi uma boa influência que Deus colocou na minha vida, um amigo querido. E hoje, para mim, é uma honra, um prazer poder receber o Thiago aqui na igreja. Então, eu queria que vocês estendessem a mão para cá para a gente orar por ele. Amém? Senhor, nós queremos orar, Senhor, pela vida do Thiago, da Nusca, dos seus filhos. Queremos orar também, Senhor, pela Igreja Presbiteriana Vila da Graça, Senhor, lá em Joinville. Que o Senhor continue fortalecendo o teu servo à frente desse trabalho. O Senhor continue dando graça, sabedoria, Deus, e paixão por Ti, Deus, para continuar pregando fielmente o Teu Evangelho, Senhor, a despeito dos desafios culturais que nós enfrentamos nos nossos dias hoje, Deus. Que Ele continue sendo fiel à Tua Escritura, como Ele tem sido, Senhor, e eu sou testemunha. Abençoa Ele, abençoa a sua família, abençoa, Senhor, a Tua igreja, a Vila da Graça, e abençoa a Tua igreja, Senhor, nos 4 cantos do mundo, Deus. Abençoa Ele poderosamente, e usa Ele poderosamente, Deus, como voz, Senhor, divina, Senhor, através da exposição da Tua Escritura aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém? Tiago, muito cuidado, sempre fala. Lá na igreja do Tiago tem um negócio que eu acho muito interessante, que eu acho que é bom ressaltar. Lá no púlpito está escrito assim, pregue a palavra. Porque é para pregar a palavra, o púlpito é para isso, né? Então, pregue a palavra. Amém, amém, amém. É bom ser lembrado, né, irmão? Sempre, né? Vamos abaixar isso aqui um pouquinho, né? Irmãos, boa noite. É bom estar com os irmãos, né? Batistas. Sou presbiteriano, isso quer dizer que é perigoso deixar uma criança assim por perto. É perigoso. Irmãos, é uma alegria voltar aqui em Porto Alegre, estar aqui na Casulo. Eu tomei conhecimento assim quando a igreja estava começando ainda, né? Acho que nos primeiros meses. E é muito, muito bom estar aqui com os irmãos, rever o Jader, conhecer o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, né? O Noah. Irmãos, glória a Deus. Muito bom estar em Porto Alegre novamente, né, irmãos? Falei para minha esposa que eu fico uma semana aqui, já estou falando gauchês, assim. Vou voltar para casa chamando ela, ô tchê. Ô tchê, abaixa o vidro aí, tchê. Mas. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor. Por que nós falamos sobre o dia do Senhor? Eu não vou pregar expositivamente, não vou descascar um texto, né? Os irmãos já têm isso aqui aos domingos, já tem exposição bíblica aos domingos. Mas hoje eu quero pregar sobre esse tema do dia do Senhor. E eu quero ler com os irmãos, então, Êxodo capítulo de número 8. Fiquemos todos nós então de pé, por favor. Êxodo capítulo de número 20, a partir do verso 8. Amém? Todos acharam o decálogo? Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas,
nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Amém. Vamos em oração ao Senhor, em oração mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Mais uma vez nós pedimos por este momento, parte mais alta, Senhor, deste culto, dessa Assembleia Santa. Nós oramos e rogamos a Ti que o Senhor venha falar conosco. Venha falar ao nosso coração, Senhor. Nós dependemos de Ti. Precisamos de uma intervenção divina, Senhor. Nós rogamos ao Teu Espírito que venha elucidar Cristo para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada, mas ajuda-me a tão somente a pregar o Teu Evangelho, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o 4º mandamento. O 4º mandamento do Decálogo. Irmãos, como nós sabemos, esse mandamento não é um mandamento cerimonial. Não faz parte daquele conjunto de leis e restrições do Senhor que foram esquecidas em Cristo Jesus. Esquecidas na obra consumadora de Cristo Jesus. Pois se o 4º mandamento fosse uma lei cerimonial, ele não estaria então nas tábuas da lei do Senhor Deus. Aqui, na lei do Senhor, esta lei pronunciada, pelo Senhor em meio a um monte que pegava fogo, nós temos as leis morais do Senhor Deus. Mandamentos que perpassam o Antigo Testamento, chegam então no Novo Testamento e são confirmados então por Jesus e por seus apóstolos. Portanto, irmãos, nós precisamos observar bem o que Deus nos disse. Ele não estava brincando de fazer regrinhas. Ele não estava ali gastando um tempo com o seu povo, brincando em escrever em tábuas de pedra. Não, irmãos. Nos 10 mandamentos nós temos a mais robusta e explícita revelação da vontade do Senhor para todos os povos de todos os tempos. Portanto, irmãos, hoje eu quero ver então o 4º mandamento, a observância do dia do Senhor. E como eu vou fazer isso? Eu desejo, irmãos, explanar o 4º mandamento em 3 partes. Na primeira parte eu quero tratar então acerca da natureza do 4º mandamento. Na segunda parte eu quero postular que o domingo, o primeiro dia da semana, é o nosso sábado cristão, é o dia do Senhor. E por último eu quero focar então nas promessas condicionais de todos aqueles que observam o dia de domingo. Então a primeira parte, precisamos entender o que diz o 4º mandamento. Qual é a natureza do 4º mandamento? Irmãos, o Senhor Deus, Ele separou entre os seus 10 mandamentos para falar acerca do zelo que nós devemos ter para com esse dia. Um deleite que todos nós devemos ter nesse dia de descanso. E o mandamento diz o seguinte, eu vou ler novamente aqui para os irmãos: lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia Ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então veja que o Senhor Deus separou um dia em 7 e instituiu então esse dia para
o descanso do seu povo. O descanso de todo o trabalho. Não somente o descanso de todo o trabalho, mas o descanso de todo o trabalho e o desfrute do culto ao Senhor Deus. Irmãos, essa separação de um dia na semana já havia sido apresentado pelo próprio Deus lá em Gênesis. Essa ideia de 1/7, um dia santificado nessa semana, né, de 7 dias, já aparece em Gênesis capítulo 2, verso 2. Eu quero ler para os irmãos, que diz o seguinte: no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Veja, abençoou Deus o 7º dia e o santificou. De fato, irmãos, foi o Senhor Deus que criou todos os dias. Mas um dia em especial, Ele separou e o santificou. Abençoou esse dia. Diz o texto, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então veja, irmãos, que este dia ele é separado para um propósito: adoração ao Senhor, culto ao Senhor Deus. E é interessante que lá em Êxodo, irmãos, nós temos então essa repetição. E a ideia aqui é: lembra-te, né? Lembra-te. Haja vista que Israel já tinha conhecimento desta bênção que Deus estabeleceu no dia do descanso. Ou seja, o primeiro relato nós temos em Gênesis capítulo 2, verso 2. De modo que lá no mandamento, no decálogo, ele começa com lembra-te. Lembra-te. Já foi falado. Já foi instituído. A pergunta é: por que eles deveriam lembrar, irmãos? O mandamento responde no verso de número 11. Êxodo capítulo de número 20. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou, porque o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então veja, o propósito aqui é lembrar do dia do Senhor para santificar. Nós precisamos separar esse dia, lembrando que o Senhor separou esse dia, abençoou esse dia. E a ideia aqui é separar, é santificou, é separado. Ele é especial. Lembra-te, porque o Senhor santificou esse dia. E o mandamento então remete para a criação. Ou seja, quando nós guardamos, quando nós observamos o dia do Senhor, em primeiro lugar, nós estamos lembrando que o nosso Deus é criador. Ele é criador. Lembra-te da criação. O nosso Deus é criador. Irmãos, mas o mandamento ele é repetido também em Êxodo capítulo 31, verso 13, Êxodo capítulo 23, verso 12, 34, verso 21, capítulo 35, verso 2 e 3, Levíticos capítulo 19, do verso 3 e verso 30, capítulo 23 de Levítico, capítulo 26 de Levítico. Então veja, há várias repetições deste mandamento, mas uma delas é especial, juntamente com Gênesis capítulo 2, verso 2 e Êxodo capítulo 20, verso 8. Nós temos o texto de Deuteronômio capítulo 5, verso 12 ao verso 15. Em Deuteronômio capítulo 5 nós temos a repetição do decálogo. É uma repetição dos 10 mandamentos. E eu quero ler então como esse texto ele é trazido sob a ótica de Deuteronômio. Capítulo 5, do verso 12 ao verso 15, diz o seguinte: guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Então veja que diferente do relato de Êxodo, em Deuteronômio, irmãos, nós temos um segundo propósito para o dia do descanso, a saber, a lembrança
que Deus libertou o seu povo do Egito. Então vejamos, irmãos, os dois grandes propósitos de guardar o dia do descanso. Primeiro, precisamos lembrar que o nosso Deus é criador. Segundo, precisamos lembrar que o nosso Deus é libertador. É criador e libertador. É criador e salvador do seu povo. Portanto, irmãos, o dia do descanso, o Shabat, né? Shabat, descanso, ele está inteiramente ligado com o culto e com este conceito que os israelitas então tinham acerca do Senhor Deus. Não guardá-lo, não observar o dia do Senhor, era o mesmo que desprezar este Deus Criador. Era o mesmo que desprezar o Deus Salvador, o Deus Libertador do seu povo. Inclusive, irmãos, o pecado de não guardar o dia do Senhor era um pecado de pena capital. Êxodo capítulo 31, verso 14. Todos aqueles que faziam parte do povo de Israel, se não guardasse a lei do Senhor, isso não é a lei dos fariseus, certo? Isso não é a lei farisaica, isso não é Mishnah, não é tradição farisaica. Isso é a lei do Senhor. Êxodo capítulo 31, verso 14. É pena capital. Então veja como é que Deus olha para este mandamento, irmãos. É interessante que Ezequiel capítulo 22, a partir do verso de número 8, Ezequiel vai dizer, irmãos, que a quebra deste mandamento pela maioria do povo de Deus foi uma das causas do cativeiro babilônico. Interessante. O Israel teve vários pecados ali, se envolveu com todo tipo de idolatria, mas um dos pecados que Deus levou em conta e contou no meio do povo, pecado este que foi uma das causas do cativeiro babilônico, foi a quebra do quarto mandamento. Ezequiel capítulo 22. Portanto, irmãos, veja, a observância do dia do Senhor não é uma sugestão, não é um conselho, não é um palpite, irmãos. A guarda do dia do Senhor, a obediência ao dia do Senhor é uma ordem, é um juízo do Senhor Deus, é um preceito de Deus. O povo deveria descansar, lembrando os feitos do Senhor, santificando o dia para o culto. Agora eu quero ir para a segunda parte. Irmãos, eu estou pegando aqui, a minha mão está ficando tingida aqui, tá, irmãos? Eu estou segurando aqui, eu estou vendo que a minha mão está ficando manchada, mas estou tranquilo, tá, já. Só estou falando aqui porque eu vou gesticular, o pastor está pregando com a mão suja. Não, eu estou tocando aqui no púlpito, acho que foi recém-pintado, talvez. Estou estirando o púlpito novo. Segunda parte, irmãos. Por que os cristãos não guardam mais o sábado? Por que os cristãos guardam o domingo? Você já se perguntou isso? Você já se perguntou por que os cristãos no Novo Testamento, a partir do Novo Testamento, não mais guardam o sábado, mas o domingo? Interessante isso. Mas ao ler o Novo Testamento, nós vamos ver que, por orientação dos apóstolos, a igreja viu uma necessidade de mudança no calendário do dia do Senhor. O princípio ainda é o mesmo. As implicações, os preceitos ainda são os mesmos. O dia do Senhor, o dia do descanso, o dia de culto, o dia separado. Todavia, o dia mudou. O calendário mudou. Obrigado, irmão. Valeu, obrigado. Não deu muita diferença, mas obrigado pela tentativa, né? O calendário mudou, irmãos. O princípio observado não é mais no 7º dia, no sábado, mas o primeiro dia da semana, isto é, no dia de domingo. E é interessante que o Antigo Testamento, ele sempre se referiu ao dia de Shabat,
ao sábado, o dia de descanso, como o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos ver os apóstolos chamando o dia do Senhor, o dia do Senhor, não mais o sábado, o 7º dia da semana, mas o 1º dia da semana. Por quê? Por conta da ressurreição de Cristo Jesus. Esse dia nós estamos celebrando o ressurreto. Esse dia nós estamos celebrando o Deus homem. O Deus homem. Aquele que, permanecendo que eras, tornou-se que não eras. Morreu como Deus e homem. Eis o grande mistério. Nosso Deus morreu como Deus e homem. Não teve uma separação das duas naturezas. E Ele ressuscitou como Deus e homem. Irmãos, este é o dia do culto do homem ressurreto. Do Cristo ressurreto. Em toda parte do globo. Em toda parte do globo. Em 2016 eu tive a oportunidade de estar nos confins da terra, irmãos. Na divisa da Índia com o Paquistão, na região da Caxemira. No sopé do Himalaia. Com irmãos em Cristo. Sabe que dia era o culto? No domingo. Dia do Senhor. É assim em toda a cristandade. É assim em todo o globo. Vejamos então o testemunho das Escrituras. João capítulo 20, verso 19. Veja que foi num domingo, dia da ressurreição, que Jesus se manifestou aos apóstolos. Ao cair da tarde, naquele 1º dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. João capítulo 20. 2 versos depois, no verso 21, nós temos um mini Pentecoste. É muito interessante esse texto aqui de João, capítulo 20, verso 21. Nós temos uma espécie de um mini Pentecoste antes de Atos capítulo 2. Somente para os apóstolos. Ou seja, naquele primeiro culto, quando Jesus apareceu aos apóstolos como ressurreto, Ele soprou sobre os discípulos o seu Espírito. E aqui vai uma aplicação para todos nós. Soprou sobre eles o seu Espírito. Os apóstolos estavam presentes. Judas possivelmente já estava morto. Mas tinha um discípulo que ficou de fora. Quem? Tomé. Faltou o culto, né? Faltou o culto. Não, e outra coisa, faltou o culto e não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu. Pelo menos não em João 20. Quando Jesus soprou o seu Espírito, Ele soprou para 10 apóstolos. Ele estava fora. E veja, Jesus não fez só para ele aqui. Não, cara, chegou agora. Vou soprar sobre você agora. Não, você não tem isso. Você não tem isso. Ou seja, Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Faltar o culto, irmão, gera incredulidade. Você tem o porquê de Tomé. Não, só creio se eu ver. Faltar o culto gera incredulidade. E você perde as coisas especiais daquele culto. Eu tenho um discípulo que sempre diz o seguinte: o melhor culto é aquele que você falta. Você saber, né? Deveria ter ido, né? Deveria ter estado presente. Porque, irmãos, veja, há uma bênção do Senhor para este culto aqui. Há uma bênção do Senhor para este culto aqui, para essa reunião aqui. Domingo que vem é um outro culto, uma outra palavra, uma outra bênção. Quem faltou aqui, faltou, perdeu. Você entende? Essa é a dinâmica do culto ao Senhor Deus. Então nós começamos a ver pelas Escrituras que Jesus, no 1º dia da semana, ou seja, no domingo, se apresentou aos seus discípulos. Irmãos, a partir deste momento, a igreja começou a se reunir então aos domingos, e os apóstolos começaram a ver esse dia como o dia do Senhor. Atos capítulo 20, versos 6 e 7.
Veja o testemunho aqui das Escrituras. Navegamos, né, o testemunho aqui do relato missionário. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade. Você tem uma primeira reunião aqui, certo? A primeira reunião em Troade, onde ficamos 7 dias. E no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir do pão, e Paulo falou para o povo. Ou seja, você tem uma segunda reunião, 7 dias depois. Ou seja, na primeira semana, no primeiro dia da semana, 7 dias depois, no domingo seguinte, você tem uma segunda reunião, onde Paulo ministrou aqui. Verso de número 7. O apóstolo João, irmãos, ele descreve aquela visão do Apocalipse, estando ele no dia do Senhor Deus, isto é, no dia de domingo. Ele vai dizer, Apocalipse capítulo 1, verso 10, no dia do Senhor achei-me no Espírito. Que dia do Senhor é isso? O dia de domingo, o dia do Senhor. O apóstolo Paulo instruiu a igreja de Corinto a contribuir para o avanço do Evangelho. Quais eram os dias de culto? O dia de domingo. 1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2. Paulo vai dizer o seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Veja, fazer a coleta quando? No primeiro dia da semana, quando a igreja está reunida. Domingo. E é interessante, irmãos, que essa mudança aqui de sábado para domingo já havia até mesmo sido profetizado pelas Escrituras. O salmista, centenas de anos antes de Cristo Jesus, ele profetizou dizendo que o Senhor criaria um dia especial para a glória dele, para a glória da sua ressurreição. Salmos 118, do verso 14 ao 24. Se você quiser ler, acompanhe comigo, que esse salmo é muito especial. Fala sobre o dia do Senhor, o dia da alegria do Senhor. Salmo 118, verso 14 ao verso 24. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Veja, salmista aqui, nós temos aqui um tipo, né, de Cristo Jesus, um pré-anúncio da ressurreição de Cristo Jesus. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abriu as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pelo qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e fosse a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemos neste dia. Que dia? O dia da ressurreição. O dia da ressurreição. Irmãos, no cristianismo histórico não é diferente. Durante toda a história da igreja, o domingo tem sido observado como Shabat cristão, como descanso cristão. E a evidência, irmãos, é documental, ela é unânime e retrocede até o ano 74 depois de Cristo. Lá no primeiro século, durante as piores ondas de perseguição, perguntavam-se o Estado, o Estado romano, então perguntavam os suspeitos de serem cristãos: domínio conservaste? Domínio conservaste? Você guarda o dia do Senhor? Essa era a grande pergunta. O dia do Senhor era o dia do culto. Era o dia onde os verdadeiros crentes respondiam: sim, eu sou um cristão. Não posso deixar de fazer isso. Dali os nossos irmãos, então, eram jogados nas arenas para os leões devorarem.
queimados em fogueiras. Domínio conservaste? Você guarda o domingo? Terceira parte, irmãos. Eu quero falar sobre as promessas preciosas para todos aqueles que guardam o quarto mandamento. Será que este mandamento só tem exigência? Será que esse mandamento só tem ameaça, irmãos? Obviamente que não. Este mandamento, ele carrega um caminhão de muitas bênçãos. Mas veja, são bênçãos condicionais. Eu creio que os irmãos têm contato com a teologia reformada, os irmãos sabem do amor incondicional de Deus. Eleição incondicional, ou seja, Deus elege o pecador, não levando em consideração alguma condição deste pecador. É incondicional, é um amor incondicional. Mas nem todas as promessas bíblicas, nem todas as bênçãos bíblicas são incondicionais. Você tem palavras, você tem promessas na Escritura condicionais. Condicionais. E uma delas se encontra em Isaías, que inclusive está no boletim dos irmãos. Isaías capítulo 58. Veja uma dessas promessas condicionais. Como é que começa o texto? Se você vigiar os seus pés, para não profanar o sábado, o Shabat, o descanso do Senhor, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Estou lendo aqui na minha versão ANVI. Então veja que essa passagem, essa promessa aqui, no verso de número 13, ela começa com uma conjunção, se, uma conjunção subordinativa. Se, uma conjunção subordinativa condicional. Se você fizer isso. Então veja que a promessa que nós temos aqui, irmãos, não é aleatória para qualquer integrante do povo, mas unicamente aqueles que se submetem a obedecer. Há muitas promessas incondicionais no Evangelho, mas você tem promessas condicionais que começam com essa conjunção subordinativa condicional. Se você fizer isso, eu farei isso. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: se você me obedecer, eu lhe darei essa bênção aqui. Os benefícios dessa promessa aqui são benefícios retributivos. Eu sei que é um grande mistério porque envolve graça, obviamente, mas o que compete a nós é se, ou seja, nós precisamos fazer. Há uma promessa retributiva do Senhor. O crente que zela, que observa o quarto mandamento, tem uma promessa de garantia. É um prêmio assegurado, uma compensação prometida pelo próprio Deus. E no final ele traz a assinatura. É o Senhor que fala. Está aqui, ó. Tem a minha assinatura. Agora vejamos
as condições. Quais são as condições, né? Já que ele começa assim. Quais são as condições? Quais são as condições? Primeiro, se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado. Sabe o que é vigiar o pé? É saber que o sábado é um dia santo, é um dia separado. Você já ouviu a expressão tire as sandálias dos seus pés? Ou seja, é vigiar para não profanar o sábado. Irmãos, quando nós chegamos de sábado para domingo, à meia-noite, nós precisamos saber que nós estamos pisando em terra santa. Estamos pisando em terra santa. Há uma separação aqui. É um dia especial. É um dia especial. É um dia consagrado pelo Senhor Deus. E o culto ao Senhor, ele não começa na Assembleia Santa. Isso aqui é um culto público. Mas o culto ao Senhor começa à meia-noite do dia de domingo e vai até a meia-noite de segunda-feira. Você começa a separar, você começa a vigiar os seus pés. Opa, eu preciso me policiar. Eu preciso me disciplinar. Eu preciso saber que eu estou andando num território santo. Em segundo lugar, o texto vai dizer: não fazer o que bem quiser nesse dia, o santo dia, e deixar de seguir seus próprios caminhos e parar de falar futilidades. Veja, irmãos, que todos nós cruzamos esse dia. Todos nós cruzamos esse dia. A grande pergunta é: de que forma você vai cruzar esse dia? De que forma você vai viver esse dia? Você vai viver esse dia para o seu próprio bem-estar, o seu próprio caminho, falando as futilidades que o seu coração deseja, ou você vai zelar por esse dia? Você vai passar por esse dia, inevitável. Mas a pergunta é: como é que você vai passar por esse dia? Como é que você vai gastar 24 horas? Como é que você vai desfrutar desse dia? Obviamente, irmãos, veja, não fazer, é o que o profeta está dizendo, não fazer o que bem quiser no seu santo dia. Deus é tão gracioso, tão gracioso, que Ele nos deu 6 dias para o trabalho. 6. Em 6 dias você pode trabalhar. Você pode trabalhar naquilo que você quiser. Se o seu trabalho, se a sua vocação não fere a lei do Senhor, não fere as Escrituras, Deus te dá liberdade para você trabalhar. Você entende? Ter os seus empregados, ter os seus funcionários, os seus colaboradores, ser um funcionário, ser um colaborador, ter os seus investimentos, ter o seu lazer. Deus te pede um. Deus é muito gracioso. É como um Éden. Não coma desta árvore aqui. Coma de todas as árvores, menos dessa. Veja, Deus poderia fazer ao contrário, né? Você não vai comer de todas, você só vai comer dessa. Mas Deus fez ao contrário e foi gracioso. Não coma dessa, coma de todas, mas essa aqui não. Nós temos esse princípio aqui. A graça de Deus. 6 dias. Me honre também, obviamente. Nós vamos ser crentes, né, durante a semana. Mas veja, não há uma obrigação nossa de se reunir. Não há uma obrigação nossa de dispensar, né, um empregado. Nós temos essa obrigação no domingo, o dia do Senhor. Esse dia é o dia dele. Eu trago aqui uma ilustração, porque é como se ele dissesse assim: olha, esse dia aqui é o meu dia. Imagine que você tem um encontro com a sua esposa. Você tem uma vida muito atarefada, você tem uma vida corrida, e você diz assim para sua esposa: olha, nós vamos sair na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos lá naquele restaurante, nós vamos gastar um tempo, só eu e você. As crianças vão ficar em casa e vamos ter um momento só eu e você. E aí você está lá, né, no encontro marcado, você pega a sua esposa, leva ao restaurante, você senta com ela, e no meio ali da conversa, você pega o celular e começa a utilizar o celular. Você deixa ela na mesa, vai resolver problemas.
que você fez? Você feriu o encontro, você feriu o coração dela. Você tinha um encontro com ela. Aquele tempo deveria ser gasto com a sua esposa. Irmãos, no dia do Senhor nós temos um encontro com Deus. Por vezes a gente perde o senso de maravilhamento desse ambiente aqui. Vocês não estão diante de uma parede de madeira. Todos nós estamos diante do Senhor Deus. Esse é o senso. Este é o senso. Por vezes a gente entra no automático, a gente pode se esquecer dessa coisa maravilhosa que nós estamos passando aqui. Entendeu? É o encontro com o Senhor Deus. É o dia do Senhor, é o encontro com Ele. Terceira condicional, chamar delícia o sábado e honroso o dia do Senhor. Ou seja, tem que ser prazeroso. Deus quer que você venha separar esse dia, mas que não seja penoso para você. Tem que ser um dia bom. Tem que ser um dia agradável. Tem que ser um dia de prazer. Tem que ser um dia de delícia. O culto, irmãos, é o momento mais alto desse dia. Mais alto. Mas você começa amanhã já chamando delícia. É santo, é bom. É bom descansar. É bom gastar esse dia com o Senhor. Durante a semana, tentei ler aquele livro do John Piper. Não consegui. Não consegui ler. Mas hoje é o dia do Senhor. Hoje eu posso gastar tempo com Ele. Você coloca as suas leituras em dia. Você ora. Você pode ir para a praia. Você pode contemplar a natureza. Veja. Mas há todo um senso. Não é somente o lazer pelo lazer. Você contempla o Criador. Você sabe? É aquela coisa intencional. Esse dia é especial. Esse dia é intencional. Esse dia é delícia. É bom viver esse dia. É bom. Você não tem somente condicionais, você tem a retribuição do Senhor. Qual é o prêmio? O que vem de volta para nós? Veja, a retribuição número 1. Então você terá no Senhor a sua alegria. Então você terá no Senhor a sua alegria. Você está triste, meu irmão? Está desanimado? Honre ao Senhor no dia de domingo. Aqui é a promessa. Honre ao Senhor. Obedeça. E você terá no Senhor a sua alegria. Salmo 34, verso 8. Prove e veja que o Senhor é bom. É bom. Deus é bom, irmãos. Cultuar a Deus é bom. Eu estava pensando comigo mesmo. Eu estive hoje lá na igreja em Reforma. Estou aqui na Casulo. Estou aos domingos lá na minha igreja. E culto, parece que é tudo igual, né? Todo mundo cheirando a nuca um do outro, assim. Tudo certinho. Um púlpito no meio. Mas é bom, irmãos. É bom. É alegria. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, isso aqui. Nós temos ali no Brasil mesmo nós temos umas 30 canções, principalmente aqueles corinhos, que as igrejas todas elas cantam, tradicionais, pentecostais, até neopentecostais. É bom, irmãos, cantar sempre as mesmas músicas, né? É bom cantar, é bom. É bom estar com pessoas, com irmãos em Cristo. Você terá no Senhor a sua alegria. Irmãos, há depressões na nossa vida. Não toda depressão, obviamente. Eu creio que há depressões, sim. Uma parte, né? Algumas depressões que são fruto realmente de uma disfunção química, de traumas e tudo mais. Mas há depressões em nós que é fruto de pecado. E há depressões que é fruto de pecado, de quebra da lei do Senhor.
Uma vez que você não obedece ao Senhor Deus, você está em pecado. E você não tem do Senhor a sua alegria, está aqui, ó. Obedeça. Chame o sábado, chame o dia do Senhor, o dia de descanso, como a sua delícia e honroso, e você terá da parte de Deus a sua alegria. Nós nos esquecemos dessas promessas de Deus. Sabe o que a gente recorre? Ao psiquiatra, ao psicólogo. A gente estava falando isso com o Michael e com a Vanessa. Você senta no consultório de psicologia, né? Perdão se há psicólogos aqui, perdão. Mas você senta por vezes com um psicólogo. Eu digo um psicólogo, né? Um psicólogo incrédulo. Ele vai te dar conselhos. Por vezes você está se aconselhando com um ímpio e você não imagina isso. E por vezes a psicologia vai te oferecer, se você está com falta de paz, está com falta de alegria e sem domínio próprio, a psiquiatria e a psicologia vai te oferecer alegria, paz e domínio próprio. Deixa eu te dizer, isso aí é fruto do Espírito. Quem traz isso aí é o Espírito Santo. E Deus não conhece rivais. Deus não conhece concorrentes. Tudo que nós procuramos por vezes na psicologia, na psiquiatria, está aqui, ó. É fruto do Espírito. É devocional, é vida com Deus, honrar o dia do Senhor. Você vai cavalgar, veja a segunda retribuição. Cavalgar nos altos da terra. Irmãos, a linguagem aqui é de vitória. Cavalgar nos altos da terra aqui diz respeito a uma vida triunfante, uma vida abundante. É emprestada lá de Deuteronômio capítulo 32. Cavalgar com os altos da terra. É uma vida triunfante. É uma vida, né? Vou colocar aqui uma vida próspera, né? Sem me utilizar aqui do mesmo conceito do neopentecostalismo da teologia da prosperidade, né? Mas é realmente uma vida de vitória. De vitória. Cavalgar com os altos da terra. Certa vez perguntaram para o John Stott, na virada do século. John Stott, ele saiu na revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo. Uma das personalidades mais influentes do mundo. Perguntaram, John Stott, qual é o segredo do teu sucesso? Ele disse, eu nunca negligenciei o dia do Senhor. Você já ouviu falar da história do Eric Liddell? Eric Liddell, Carruagens de Fogo. O filme Carruagens de Fogo venceu o Oscar de 81, né? Com a música do Vangelis, que é a música lá das Olimpíadas. Essa música ficou eternizada nesse filme, que conta a história de um presbiteriano chamado Eric Liddell. Vou te dar um spoiler, porque o filme tem 40 anos, já era para ter assistido, né? Tem 40 anos o filme. Olimpíadas de Paris, se não me falha a memória, 1921. Escocês, Eric Liddell, chega nas Olimpíadas e ele é o favorito. Ele é um atleta, ele é um corredor de explosão, corridas de 100 metros. Corridas de 100 metros. E ele é um presbiteriano, ele é calvinista, ele é confessional. Chegou nas Olimpíadas, ele pega lá a programação, a corrida dele, ele era o favorito, cairia num dia de domingo. Ele disse, não vou correr. Por quê? Porque o dia do Senhor não é dia de correr, é dia de cultuar o Senhor. Capa de jornal. Atleta, o favorito, desiste por motivos religiosos. Pegaram Eric Liddell, colocaram numa outra categoria, corrida de 400 metros, que ele não era o favorito. Tinha um outro cara lá da mesma universidade, Jeremy Abrams, alguma coisa assim. Ele não era o favorito, não era a categoria dele, mas ele estava lá na quarta-feira seguinte, está na raia. Desce um outro crente maluco, desce da arquibancada, dá um texto de 1 Samuel para ele. Ele abre o papel, porque eu, Senhor, honrarei aquele que me honra. Ele pega o texto, bota na meia, se prepara, dá uma largada e ele corre.
Irmãos, ele não somente ganhou a corrida numa categoria que não era dele, como quebrou o recorde. Eric Liddell. Impressionante, né? Nós temos várias histórias assim. Terceira retribuição, você vai se banquetear com a herança de Jacó. Basicamente aqui nós temos as promessas, as bênçãos que Deus depositou aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Uma vida de prosperidade. Aqui, irmãos, a linguagem, entenda, por favor, eu não sou um pastor da prosperidade, certo? Meu carro é um Peugeot 206, ano 2011. Eu tive que fazer um motor antes de vir pra cá. Carro velho. Tem um amigo meu lá em João Pessoa falou 4 coisas que desvia o pastor. Ele falou: primeiro é a mulher, o poder, o dinheiro e carro velho. E ele me convenceu: não, calma, o pastor vai se preparar para a igreja, bate o carro, bate a chave, o carro não pega, o pastor já começa a chutar o carro. Eu brincando, irmãos, né? Mas veja, eu não sou um pastor da prosperidade, mas a linguagem aqui é de prosperidade financeira. Você vai se banquetear com o banquete de Jacó. A ideia é a vida próspera dos patriarcas. Por vezes nós desejamos tanto trabalhar e conquistar as coisas que nós negligenciamos o domingo. Sabe o que Deus faz? Deus barra. Você acha que é pela força do seu braço? Não, irmão. É pela graça. Você não vai ser tão próximo como você deseja ser. Deus freia. Ou talvez Deus, por juízo, pode ainda te deixar próximo como o juízo de Deus. Deus pode fazer isso. Como pedra de tropeço, Deus pode. Essas são as bênçãos do Senhor, irmãos. Algumas aplicações para nós, eu encerro por aqui. Como aproveitar bem o dia do Senhor, né? Nós vimos então a natureza do dia do Senhor. Nós vimos que o dia do Senhor mudou de sábado para domingo, do 7º dia para o 1º dia da semana. Vimos as promessas condicionais de Isaías 58. E algumas aplicações, como aproveitar bem o dia do Senhor, né? Como nós, crentes, podemos aproveitar? Em primeiro lugar, se prepare de forma antecipada. Se prepare. Saiba, está chegando o domingo. Se prepare. Lá em casa nós temos o costume, irmãos, por exemplo, no dia de domingo, nós só cultuamos ao Senhor Deus, nós descansamos, ouvimos pregações, fazemos as nossas leituras, recebemos irmãos em Cristo. Mas até os nossos talheres, os nossos pratos são descartáveis. Por favor, né, irmão? A gente passou 6 dias lavando a louça. No domingo não, né? Na feira a gente amém. Na feira a gente já coloca ali descartável, é prato e talher. Para ninguém ficar lavando a louça. É prático, é coisa prática. É lanche rápido. A gente se prepara antecipadamente para esse dia. Se não acumular, né? Se deixar acumular, você vai trabalhar, você vai se ocupar. Não, você se prepara antecipadamente. Segundo, pratique a hospitalidade. Hospitalidade. Dia do Senhor é dia de receber irmão em Cristo. É dia de fazer visita. Faça visita, vá lá, sejam aquele irmão meio inconveniente, assim: hoje é dia do Senhor, irmão. Vamos ali comprar um galeto. Vamos almoçar junto, vamos estar juntos aí. Esse é o dia. Praticar a hospitalidade, receber gente, estar junto. Famílias, né? Terceiro lugar, esteja presente em todas as reuniões da sua igreja local. Quantas reuniões a sua igreja local tem no domingo? Tem uma? Esteja presente. Tem 2? Esteja presente. Tem 3? Esteja presente. Tem 4? Meu irmão, essa igreja aí. É a igreja do Egito, né? Seja presente, irmão. Escola bíblica dominical, culto público.
Quarto lugar, tenha um momento devocional em família. E aqui é culto doméstico. Culto doméstico. Tenha um momento. Separe um momento, chame os seus filhos, chame a sua esposa. E este é um papel dos pais. Obviamente que as mães podem fazer isso, as esposas podem fazer, mas principalmente é um papel dos pais chamar a família, ou na mesa, ou na sala, desliga a TV, desliga tudo que está fazendo, se reúne, senta, abre as Escrituras, e você precisa de 3 elementos: ler as Escrituras, orar as Escrituras e cantar as Escrituras. 20 minutos é suficiente para você fazer um culto doméstico. Talvez você diga, é difícil com um filho pequeno. Eu sei que é difícil. Nós temos 3 filhos, eu e minha esposa está ali. Nós temos 3 filhos, um autista. Nós temos um autista de 6 anos, autista de grau moderado. É muito difícil, irmãos, muito difícil. Mas há outras coisas na nossa vida que são difíceis, nem por isso a gente deixa de fazer, entende? Não é porque é difícil que a gente não vai fazer, não, devemos fazer. Em quinto lugar, você pode aproveitar esse dia colocando as leituras devocionais em dia, eu já falei sobre isso. Sexto lugar, dedicar tempo para o evangelismo, pregação do evangelho. Por vezes nós fazemos isso lá em Joinville, aos sábados de manhã, eu e minha filha saímos para ir no centro, evangelizar, entregar panfleto. Veja, irmãos, entregar panfleto. Nós temos um panfleto lá do A.W. Pink, só para ter uma ideia da envergadura do panfletinho que a gente entrega. A.W. Pink. Nós entregamos o panfleto. Nós paramos, nós abordamos, nós pregamos o Evangelho no dia do Senhor. Se você sabe, sexta ou sétima aplicação, se você sabe o texto que o seu pastor vai pregar, né, se aqui prega sequencialmente, você pode ler o texto. Você pode ler o texto. De forma antecipada, pode ler, trazer as suas aplicações, seus insights sobre o texto. E por último, tire uma boa soneca, irmão. É bom, né? Essa é a parte que todos nós gostamos, né? Não precisa nem mandar, né? Tire uma boa soneca, é bom. 1 hora de soneca, né, Maico? 1 hora de soneca, a gente tirou uma sonequinha hoje, né? É bom, né? Você almoça, tira um cochilo, você está mais vivo, né? Para o culto ao Senhor. Você não está dormindo, não está pescando. Porque você descansou. Tirou uma boa soneca para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, né, irmãos? Então, assim, eu trouxe isso aqui porque isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós temos, eu digo nós, a igreja, no geral, nós temos perdido isso. E veja, é um mandamento. Aí você talvez esteja pensando assim, mas isso aí é coisa de fariseu, né? Observar um dia. O que você faz com esse mandamento? Você joga no lixo ele? O que você faz com ele? O que você faz? Está aqui, 4º mandamento. Não caducou? Não foi esquecido? Não, está aqui. Eu gosto muito dos puritanos quando eles diziam o seguinte: nós não somos salvos pela lei. Nós somos salvos pela graça. A lei me leva até Cristo para a minha salvação. A lei me leva até Cristo. Uma vez que eu encontro a lei, ela me leva até Cristo para a minha salvação. E Cristo me devolve para a lei, para a minha transformação do caráter. Eu preciso obedecer, eu preciso ser moldado pelo Senhor. E você tem os mandamentos, os 10 mandamentos, o decálogo do Senhor, que me faz lembrar que eu preciso cultuar esse Deus, Criador e Libertador. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Obrigado. Ajuda-nos, ó Deus, a Te obedecer. Ajuda-nos, ó Deus, a Te honrar, por favor. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Nós temos feito tão pouco, Senhor. Rogamos que Teu Espírito
venha nos ajudar a te cultuar como convém. Venha nos ajudar a lembrar, Senhor, deste mandamento tão precioso. 4º mandamento, Senhor. Um 4º mandamento, Pai. Este mandamento da primeira tábua da lei. Este mandamento que me fala acerca do meu relacionamento contigo. Ajuda-me, por favor. Ajuda os meus irmãos. Faz isso para a glória do teu nome, Senhor, para a nossa alegria, sabendo que nós estamos cultuando nesse dia, estamos lembrando de uma maneira especial o homem ressurreto, Deus ressurreto. Faz isso para a glória do teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Amém.